Boa tarde. Ministério da Saúde resolve ampliar a vacinação em todo o país. Mais de R$660 mil são intocados numa casa de Baraúna. Polícia Federal suspeita de desvios no Fundeb. Mulher morre e homem fica ferido após tentativa de roubo em ponto de lanche no centro de Natal. E FRN oferece aulas para acabar com o medo da água. Meu entrevistado hoje é o deputado estadual Kelps Lima, dirigente do Partido Solidariedade e pré-candidato ao governo do estado. Quarta-feira, 21 de março de 2018. O RN Acontece está começando. Por causa do avanço da febre amarela, o Ministério da Saúde resolveu ampliar a vacinação em todo o país. A campanha será gradual nas cidades onde a doença ainda não chegou. A vacinação contra a febre amarela deve ser estendida até o próximo ano. A vacina é a melhor forma de prevenção contra a febre amarela, mas muita gente ainda não se imunizou. Apesar de Minas ter enfrentado um surto da doença, somente hoje Maria Cristina veio ao posto de saúde tomar a dose da vacina. Com medo do surto, né? Com medo de pegar a doença. Então tem que prevenir, né? Depois do carnaval, a procura pela vacina caiu de 200 para 30 doses por dia neste posto de saúde. Aqui em Minas, morreram 137 pessoas por febre amarela desde julho do ano passado, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Em uma semana, foram mais 4 mortes no estado. Em todo o Brasil, são 300 mortes. Diante do avanço da febre amarela, o Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação para todo o país. A campanha será gradual, começa este ano e termina em 2019. A expectativa é de que mais de 77 milhões de pessoas sejam imunizadas. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia serão os primeiros estados a estender a vacinação para todas as cidades, já a partir deste mês. Em julho, será a vez do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em janeiro de 2019, a campanha chega ao Piauí. Em fevereiro, em Alagoas e Sergipe. Em março, Paraíba e Pernambuco. E abril, Ceará e Rio Grande do Norte. Os outros estados já são área de recomendação permanente da vacina em todas as cidades. Olha, não há o que discutir. A vacinação é considerada pela Organização Mundial da Saúde a forma mais importante de prevenir a febre amarela. Tanto que é a vacinação frequente que impede que a doença se espalhe mesmo em áreas endêmicas, hein? É preciso que ao menos 80% da população seja imunizada contra um vírus para prevenir a doença nestas regiões. Atualmente, no Brasil, são recomendadas 2 doses com intervalo de 10 anos e não mais o reforço a cada 10 anos. Fora do Brasil, a OMS recomenda apenas 1 dose. Portanto, fique atento e se informe sobre a febre amarela. E atenção, está cada vez mais próxima a data de desligamento do sinal analógico da TV em Natal e em outras 25 cidades do estado. Alguns detalhes da TV digital precisam ser observados. Em condomínios, por exemplo, os moradores precisam se informar se as antenas estão de acordo com a mudança. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. Helder é síndico deste condomínio em Nova Parnamirim. 5 torres de 11 andares, é gente pra caramba, mas ele procura manter tudo organizado, se antecipando às coisas. Foi assim com o sistema digital de TV. Há 2 anos, todas as torres estão equipadas com antena UHF e um sistema de amplificação que permite que o sinal chegue bem a todos os apartamentos. Mesmo antes de sofrer esse boom da TV digital, o condomínio ele já se preocupava em organizar o seu sistema para receber o sinal, né, digital. Quando o analógico for desligado, então nós já temos o sistema de TV digital todo programado para o condomínio. E muita gente hoje já usa. Mas a gente sabe que, infelizmente, a realidade não é a mesma em todo o estado. No dia 30 de maio, o sinal analógico de TV vai ser desligado em Natal e mais 25 cidades potiguares. Muita gente ainda não tem o aparelho de TV digital ou um conversor.
Nós temos uma meta, né, de não deixar ninguém para trás. Então, a maioria das pessoas se preparam até essa data. Sempre fica um pequeno resquício que após essa data elas correm atrás para se adequar e não ficar sem televisão também. Vale lembrar que as pessoas que são beneficiadas por algum programa de assistência do governo federal têm direito a um kit gratuito que permite fazer a conversão. O coordenador da ONG explica ainda que não adianta instalar o conversor e não fazer a busca automática de canais. Até mesmo um sorteio de prêmios vai ser feito para incentivar que as pessoas façam a tal busca. Nós temos a instalação premiada, que é para uma promoção, que assim que o beneficiário retira seu kit, realiza a instalação, aparece um código na televisão e ele pode cadastrar esse código no 147 ou no site sejadigital.com.br e participar de uma premiação de R$2.000. São 25 prêmios de R$2.000 aqui no Rio Grande do Norte. Veja a seguir, o medo da água. E a FRN oferece aulas para acabar com esse tipo de fobia. Mais de R$660 mil são intocados numa casa de Baraúna. A Polícia Federal suspeita de desvios no Fundeb. O RN Acontece, volta em instantes. A Polícia Federal apreendeu mais de R$660 mil que estavam escondidos dentro de uma casa na cidade de Baraúna, região oeste do estado. A descoberta da grana fez parte da operação Tristitia, que ocorreu ontem para desbaratar uma quadrilha que desviava recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica no Brasil. A operação envolveu mais de 70 policiais em mandados de busca e apreensão em Natal, Mossoró, Baraúnas e em outras cidades do estado e também fora do estado. A suspeita é que o dinheiro intocado foi desviado do fardamento escolar e dos livros, mas uma falta de vergonha na cara de quem foi pego roubando. Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após tentarem roubar um carrinho de lanches localizado na Avenida Rio Branco, na Cidade Alta, em Natal. O caso aconteceu por volta das 23 horas de ontem. De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi atingida por tiros quando pretendia fugir usando o carro de um cliente. Um homem não identificado realizou os disparos contra os dois, atingindo a mulher nas costas, identificada como Lídia Bezerra Lourenço, de 32 anos, que morreu ainda no local. Já o comparsa foi atingido no pescoço. Identificado como Guido Antônio Barbosa, ele foi socorrido para o Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, onde foi preso em flagrante. A polícia não soube informar se o atirador era um dos clientes ou se era alguém que passava pelo local e agiu ao perceber o roubo. O responsável pelos tiros se retirou da cena do crime antes da chegada da Polícia Militar. Você tem medo de água? Olha, tem gente que tem medo excessivo de estar no meio líquido. Para ajudar pessoas que possuem esse tipo de fobia de água, o IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, tem oferecido aulas gratuitas em seu campo central. Vamos ver na reportagem de Milena Pontes. Estar dentro de uma piscina deste tamanho não é fácil. É assim que esta técnica de enfermagem diz quando precisa enfrentar essa quantidade de água. Um dos motivos foi que eu sofri um acidente, eu me afoguei quando eu era adolescente. Minha filha também teve um afogamento secundário no ano passado. Assim como Kelly, estes alunos compartilham do mesmo problema, a aquafobia, um medo excessivo de estar em meios líquidos, como piscinas, praias e rios. E para ajudar essas pessoas a superar essa dificuldade, aulas estão acontecendo 2 vezes por semana no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no Campus Central. A atividade é coordenada por um grupo de escoteiros e realizada em parceria com a Base Naval de Natal e outras voluntárias.
Nesses 3 meses, tem pessoas que saem completamente curados, né? Aí vai surfar, depois vai realmente aprender a nadar, porque aqui não é para aprender a nadar, é para perder o medo da água, né? Para alguns, esta piscina pode não oferecer nenhum tipo de risco, mas para estes alunos que sofreram traumas relacionados à água, descer esta escada é um grande desafio. Exemplo disso é a Edilma, de 62 anos. Ela sofreu um afogamento quando criança e depois disso começou a ter pânico de água. Eu então ficava ali na beirinha com as crianças, molhando assim da cintura, passando da cintura um pouquinho, eu já estava... E o pior que o meu pânico, eu queria que os outros também tivessem, porque não, venha para cá, sempre eu ficava chamando com medo que acontecesse a mesma coisa. O instrutor da turma e sargento da Marinha explica que a fobia tem tratamento, mas o trabalho exige paciência e muita atenção. É um trabalho de conversa, é um trabalho que você tem que gerar confiança para o aluno, ele tem que saber, né, que nada de errado vai acontecer com ele. A piscina que nós utilizamos é uma piscina especial, a qual a água não passa da linha da cintura, para que eles possam ter essa certeza de que realmente ali eles vão encontrar o pé. É você trazer o aluno e fazer ele acreditar que aí é um ambiente confortável, um ambiente agradável, para que ele possa realmente confiar tanto no trabalho da coordenação em si, como do instrutor. Para quem tiver interesse em participar do projeto, basta entrar no site do IFRN ou ligar para o 4005-9856. E como prova de que a atividade surte efeito, Edilma comemora o avanço depois de apenas 4 aulas. Uma maravilha, o professor estava até batendo palma para mim. Veja a seguir minha entrevista com o deputado estadual Kelps Lima, do Solidariedade. Ele também está mirando o governo estadual. A gente volta em instantes. Com o celular na mão e um desejo no coração, o deputado estadual Kelps Lima se lançou pré-candidato ao governo estadual. Será que esse desejo vai vingar e ele vai confirmar a candidatura até as convenções? Vamos saber de Kelps agora, hein? Boa tarde, Kelps. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. Antes da entrevista, eu queria tirar uma selfie primeiro. Ah. Se dá certo aqui, se eu estou... Pronto. Eu desenvolvi um monte de técnicas aí para poder acertar a selfie. Qual, por exemplo? Explica pra gente aqui. Ó, rapidinho. Por exemplo, eu estava usando esse dedo aqui. Ó. O ideal é usar o polegar, porque você segura a base melhor, fica sempre do lado da câmera. Deixa eu ver se eu estou bonito. Pode ir. Pronto. Rapaz, você também está querendo demais no celular. A gente ficar bonito é um negócio meio complicado. Pois é. Resolveu encarar a pré-candidatura ao governo, Kelps? Vamos sim, Diógenes. Você vê que o resultado da pesquisa de ontem, a grande maioria da população não quer os atuais quadros políticos. Isso ficou muito claro. E está claro em todas as pesquisas no Brasil. As pessoas querem um projeto novo, projeto sólido, com começo, meio e fim. Você falou no início da entrevista a questão do desejo, que é um slogan que a gente sempre usa. Mas a gente tem muito mais do que um desejo. A gente tem um projeto sólido, bem estruturado, e é esse projeto que a gente quer apresentar. Se a sociedade achar que chegou a hora desse tipo de projeto gerir os destinos do Rio Grande do Norte, a gente vai sim. Essa candidatura está definida para valer ou ainda você vai aguardar, por exemplo, viagens ao interior, novas pesquisas, para definir a pré-candidatura? Nenhuma candidatura está definida de nenhum dos pré-candidatos. Nenhum. A gente não sabe se Carlos Eduardo vai renunciar, a gente não sabe se o vice-governador Fábio Dantas vai consolidar dentro do seu partido a sua coligação, não sabe se o governador do estado, nenhuma está definida. Do caso do Carlos Eduardo, qual é o seu palpite? Meu palpite é que Carlos Eduardo vai fazer o que sempre fez. Ele vai olhar para o seu grupo tradicional, seus interesses do grupo tradicional, seus interesses familiares e tomar sua decisão. Se para os interesses familiares for melhor ele renunciar, ele vai renunciar. No caso de Robson, seu palpite também? Não, o governador Robson parece determinado a ser candidato contra todos os prognósticos. Disse isso aqui, essa semana aqui. Esse parece ser o que está mais determinado e o único que declarou publicamente isso. A gente, no nosso caso, a gente estipulou até 30 de abril para viabilizar a pré-candidatura. Estamos rodando o Rio Grande do Norte inteiro. Esse final de semana vamos para o Mato Grande e para o Agreste.
30 de abril a gente registra uma pesquisa no TRE. Se a gente sentir que é um ambiente favorável, a gente vai até o final. Qual é a mensagem que você está levando a esses eleitores? Que o Rio Grande do Norte precisa de um projeto de gestão. Alguém que saiba gerir, que monte um projeto estruturado e que diga à população que em 4 anos não dá para resolver todos os problemas, mas dá para apontar o Rio Grande do Norte para outro caminho. O caminho atual levou à falência do Estado. Quem sair prometendo superobras, colocar os salários em dia em 30, 60 dias, vai estar mentindo. Essa construção é longa e a gente precisa de uma lógica nova para gerir o Estado. A lógica que se repete há 50 anos inviabilizou o Rio Grande do Norte. Eu sei que ainda está perto, né, de fim de candidatura, ainda depende de convenções, mas qual o caminho, de uma maneira geral? Um partido, para ter uma candidatura, um grupo para ter uma candidatura, ele precisa ter alguns alicerces. Por exemplo, o nosso partido está em quase todas as cidades do Rio Grande do Norte. Nós temos todas as pré-candidaturas necessárias para deputado estadual e federal. Nós temos um grande nome de pré-candidato ao Senado, que é Magnólia Figueiredo. Nós temos qualificação acadêmica para apresentar uma candidatura, temos pós-graduação em gestão pública, mestrado em políticas públicas. Nós já estamos apresentando um caminho de plano de governo para o Estado, elaborado pelo engenheiro Breno Queiroga. Então, a gente cumpre todos os pré-requisitos de apresentar um projeto respeitável. Agora, se a população quer esse modelo, ou o modelo anterior, as mesmas famílias, cores partidárias, tratar a política como jogo de futebol, a gente vai descobrir no decorrer agora dos próximos meses. E quais são os eixos desse esboço de plano de governo? 3 eixos básicos. Primeiro, modernizar a máquina pública. Não dá para a gente ter uma máquina pública atrasada, sem uso de tecnologia, com ocupações politiqueiras em cargos comissionados, com todos os fantasmas que tem na máquina pública. Você precisa gerir com profissionalismo. Segundo, educação e economia. Nenhuma sociedade na história da humanidade se desenvolveu sem investir um projeto econômico sólido casado com a educação para preparar o ambiente social para isso. E terceiro, participação da sociedade. Grandes mudanças só acontecem quando a sociedade compra a ideia. Então a gente precisa interagir fortemente com a igreja, com as entidades organizadas da sociedade civil, com os sindicatos, com o conjunto dos empresários. Essa participação viabiliza a implementação das medidas duras que têm que ser tomadas. Apesar dessa proposta, esse esboço de plano de governo, o seu plano está em aberto, claro, né? Claro que está em aberto. Você precisa apresentar isso para a sociedade e a sociedade comprar o projeto. Se a sociedade não comprar, não adianta. Deputado Kelps, uma andorinha só não faz verão. Arco de alianças. A gente vai, claro, em busca de parceiros, mas só adianta em busca de parceiros quando o nosso projeto estiver sólido. Porque senão, se você não construir esse projeto com a sociedade, para chegar para o seu parceiro e dizer, ó, a gente apresentou essa proposta, vão ter medidas duras, extinção de cargos comissionados, profissionalização da máquina, e está aqui o alto nível de aprovação da sociedade que a gente está propondo. Você topa se aliar a esse projeto? Se não for assim, é conversa de bastidor para manter poder. É alinhamento que sempre se teve definindo em gabinetes os grandes partidos. Então, a gente só vai em busca das alianças após o mês de maio, porque a gente quer até o mês de maio que a sociedade venha aderir a esse modelo que a gente está propondo. O senhor não teme chegar tarde demais para discutir alianças, porque a gente está acompanhando aí, as principais lideranças, os principais partidos já estão conversando sobre o palanque de 2018. Esse tipo de conversa a gente prefere não ter. Se for para viabilizar a nossa eleição, tendo esse tipo de conversa de bastidor, de manutenção de poder do status quo do Rio Grande do Norte, a gente não vai viabilizar. A gente precisa viabilizar com a sociedade. E, de forma madura e com humildade, a gente vai fazer as alianças, mas em cima de um projeto que esteja viabilizado com a sociedade. O senhor tem dito que o Solidariedade está consolidado nos municípios, tem nominata já formada para federal, para estadual. Aí eu lhe pergunto, até que ponto a candidatura de governo atrapalha ou não, ou ajuda essa sua proposta? Não eleitoral? Atrapalha, muito pelo contrário. Eu vou dar o exemplo de Natal. Nós fizemos uma chapa própria de vereadores em Natal, elegemos 3 vereadores, inclusive alguns entre os menos votados eleitos. Foi justamente por ter essa base que a gente pôde apresentar uma candidatura majoritária. O candidato a prefeito era eu, do Solidariedade, a vice era Magnólia Figueiredo, do Solidariedade, e 7 partidos nos apoiaram. Viabilizaram um tempo de televisão, apresentamos o secretariado antes da campanha, elegemos a 2ª maior bancada da Câmara Municipal e ficamos em 2º lugar para prefeito de Natal, fazendo a campanha mais moderna de todas as capitais do Brasil. É essa mesma construção que já funcionou em Natal,
Só que agora com muito mais robustez e segurança, porque já experimentamos, que a gente vai apresentar para o governo do Estado. O governador Robson apresentou no início do ano um ajuste fiscal, a Assembleia Legislativa aprovou muito pouco dele. E membros do governo, o governador também chegou a declarar que pesou a questão eleitoral. Qual é a avaliação que o senhor faz do ajuste? Ele ainda vai ser votado? Eu espero que várias medidas importantes que estão na Assembleia ainda sejam votadas. O problema é que o governo implodiu por dentro. A própria bancada, por interesses eleitoreiros, começou a romper com o governador, o que era previsível. Então, os governistas têm peso nessa história? Os governistas de plantão. A Robson elegeu 6 deputados estaduais na coligação dele. Começou o mandato com 20, com 14 que aderiram à máquina pública. Quando a máquina pública começou a ruir, essa turma começou a pular fora e da crise interna. O problema do governo é a forma como ele foi construído e que é autodestrutiva, porque é sempre o interesse eleitoreiro em primeiro lugar e a aderência ao uso da máquina pública. Isso foi que implodiu. Eu estou no mesmo canto onde estava desde o início do governo. Crise financeira, o Estado continua sem pagar salários. Qual é a avaliação que o senhor faz para a execução orçamentária deste ano? Expectativa? Eu espero que o governo consiga algum refresco do governo federal, porque localmente, como ele não implementa as mudanças que a máquina precisa, ele não vai equacionar esse problema. Tem que ter um socorro para já atenuar a situação do próximo governador. Só que a nossa bancada federal é um fiasco. Ontem o presidente da República anunciou R$1 bilhão para o Rio de Janeiro. O senador Zé Agripino, que é primo do presidente da Câmara, não deu um pio, nem pode dar, porque ele está pendurado em carguinhos no governo federal para garantir, tentar a eleição dele do filho dele. Venda de folha, questão previdenciária de compensação, isso vai ajudar a fazer caixa aqui no Estado? Ajuda e espero que seja feito, e no que depender da gente, a gente vai ajudar, por exemplo, nesse projeto de perdão de dívida da Petrobras, para dar um refresco para o próximo governador ter um impacto menor nas mudanças que precisam ser feitas. Quando isso vai ser votado, da Petrobras? Há uma expectativa de tentar votar amanhã, mas se não conseguir, no máximo até terça-feira. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa, do deputado estadual Kelps Lima, que é presidente do Solidariedade. Obrigado por sua presença. Obrigado, Diógenes. O RN Acontece fica por aqui, obrigado pela audiência. Siga na programação da Band Natal. Veja a reprise do programa do portal nominuto.com. Eu volto amanhã. Até lá.